Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Oi, gente, eu sou Isabel Wittmann. E eu sou Camila Vieira. E antes da gente começar o Feito por Elas, quero agradecer às queridas madrinhas Carolina Roncone, Letícia Santinon, Lorena Luz, Isadora Oliveira Prata e o nosso padrinho, Thiago Maia. E o Feito por Elas é um podcast independente, a gente doa as nossas horas de trabalho para produzir o conteúdo que vocês estão ouvindo, mas a gente ainda tem aqueles gastos, né? Servidor, equipamento, hospedagem, edição e outras cositas mais. Então, se você que ouve o nosso trabalho puder nos ajudar, colabora com a gente no padrim.com.br, no catarse.me ou no patreon.com/feito por elas. A gente tem categorias de diversos valores, tem várias contrapartidas diferentes. Você pode olhar lá a que mais agrada a você. E também pode nos ajudar divulgando o nosso podcast, né? E o nosso programa de hoje, finalmente, né? Muitas vezes adiado, vai ser sobre a cineasta italiana Liliana Cavani. Essa pauta foi votada pelas nossas madrinhas no primeiro semestre, quando eu ainda estava na Itália. Eu não sei se isso teve alguma relação com essa escolha de voto, porque a Liliana Cavani, enfim, não costumava ter tantos votos, talvez o ar, né, colaborou, mas, enfim, o fato é que esse programa foi bem mais difícil do que a gente imaginava de produzir, por isso que ele também foi adiado algumas vezes, né. Primeiro, porque a Liliana Cavani nasceu em 1933, né, e ela começou a dirigir ainda na década de 60 até 2014, né, quando ela já tinha 80 anos. Então a gente tem aí uns 50 anos de trabalho dela pra cobrir, que é considerável, né? E aí, quando a gente faz o levantamento da filmografia dela pra pensar, então, quais são os filmes principais, né? Pra conseguir escolher algum aí pra colocar nesse programa, né? E aí, olhando essa filmografia, ela tem filme que participou das competitivas ou que ganhou prêmios nos festivais de Veneza, de Berlim, de Cannes. Então, tem muita coisa que é reverenciada ao longo desses anos. Ela se estabeleceu aí, de certa forma, né? Como essa cineasta internacional. E, por fim, nenhum filme dela tá disponível em nenhuma plataforma de streaming. Zero. Então, o nosso trabalho foi, primeiro, né, conseguir acessar essa filmografia, conseguir entender um pouco dessa filmografia. Nem tudo tá acessível, mas essa dificuldade mesmo, né, de pegar 50 anos de obra, conseguir destrinchar isso e escolher o que abordar nesse programa. Foi um trabalho quase de arqueologia, né, Camila? Isso, a gente demorou a gravar justamente por conta disso, né? Existe todo um trabalho de procurar os filmes, e no caso das diretoras históricas, nem sempre é muito fácil. Mesmo que a Liliana Cavani seja uma diretora bem premiada em grandes festivais internacionais, como você falou, Isa, ainda assim é difícil fazer com que uma obra consiga estar disponível o tempo todo, né? Geralmente, os filmes até chegam na época das suas estreias aqui no Brasil, mas ao longo do tempo eles vão sendo esquecidos, vão se perdendo, né? E ao mesmo tempo, eu acho importante, Feito por Elas, poder resgatar e dar visibilidade às filmografias dessas mulheres. Mas eu fiquei com uma dúvida. Ela é conhecida na Itália, tu sabe dizer? Sim, ela é conhecida. Que aí aqui no Brasil não chega muito, né? Não chega. Inclusive, ano passado, como eu pego as estreias lá dos streamings pra colocar na nossa newsletter, né? Então, ó, fica a dica aí também. Nosso financiamento coletivo tem newsletter quinzenal, que uma das coisas é justamente as dicas do que tá entrando, né? Nos catálogos são tantos serviços, né? E aí eu lembro que ano passado, um dos filmes dela, que é aquele O Ano do Canibal, não sei se é O Ano do Canibal ou O Ano dos Canibais, que é Il Cannibale, né? Entrou no Prime Video. E eu coloquei na newsletter, mas não assisti na época. E aí quando eu fui ver agora, né, pra gente fazer o programa, já não tava mais lá, né? Então não permanece, né? Sim. E bom, uma vez que a gente conseguiu localizar alguns dos filmes dela, né, longe de ser toda a filmografia, porque realmente é muito difícil de encontrar esses filmes, ainda assim, né, a gente percebe algumas recorrências, né, a primeira delas é o São Francisco de Assis, né. Ela dirigiu 3 cinebiografias diferentes. A primeira é um filme feito pra TV, em 66. A segunda, ela já estava estabelecida, estava trabalhando com um elenco internacional, foi em 89. O Mickey Rourke interpreta o São Francisco. E a terceira, em 2014, é outro filme pra TV e é o último trabalho que ela dirigiu. E aí, eu vou te perguntar porque eu não consegui assistir. O do Mickey Rourke é o único que a gente consegue acessar fácil, né? Tu chegasse a assistir, né? O que tu achou? Vi, sim.
e vi com a minha mãe. Foi uma experiência bem interessante. Eu fiquei pensando muito nesse filme porque, por mais que ele tenha um elenco internacional com o Mickey Rourke e a Helena Bonham Carter também, que faz a discípula dele ali, o Francesco é o mais italiano dos filmes dela que eu assisti, né, que a gente teve acesso, porque aborda a história do São Francisco, que era italiano. E aí, mais na frente, a gente vai falar sobre o quanto ela dirigiu muitos filmes sobre alemães, né, tem essa trilogia aí da Alemanha, mas vai falar isso mais à frente. Mas com relação ao Francesco, eu tive uma relação bem estranha com esse filme, porque apesar de ser agnóstica, eu venho de uma família católica, né? E meu pai nasceu em Canidé, que é uma cidade no interior do Ceará, e que o padroeiro é São Francisco. Então, a imagem do São Francisco sempre foi muito presente na minha infância, e toda a história dele. Eu sei quase de cor, assim, toda a história dele. E aí, vendo o filme, eu simplesmente não consigo associar a imagem do São Francisco, que tá ali desde a minha infância, com o Mickey Rourke, sabe? Pra mim, são duas imagens incompatíveis. E eu vi esse filme com a minha mãe, que é muito católica e gosta de filmes religiosos. E ela começou a rir. E ela disse que não conseguiu entender por que escalaram o Mickey Rourke pra esse papel, né? Aí eu fui explicar pra ela que é uma produção internacional e tudo. E ele tá muito novo no filme, né? Com pinta de galã. Então eu imagino o estranhamento que foi pra minha mãe, né? Sem falar que eu acho que a pobreza que tá ali no filme, porque o São Francisco, ele faz voto de pobreza, né? Ele nasce numa família rica e faz voto de pobreza, mas essa pobreza que é mostrada dele na segunda fase da vida dele não me parece ser muito crível, sabe? Essa é uma pobreza bem construída. E o filme também é muito longo, sabe? Tem 2h30, então foi esquisito assistir. Engraçado, a Liliana Cavani, ela tem uma certa fama de ser uma cineasta de esquerda, né? Mas essa coisa da religiosidade, a gente vai mencionar isso como tu falou quando a gente fala dos filmes dela da Alemanha, que aí ela aborda bastante as questões políticas, né? Mas eu acho que na Itália é meio difícil não abordar a religiosidade, porque mesmo as pessoas que são agnósticas ou ateias estão mergulhadas ali em um contexto tanto das artes sacras, né? Quanto a própria história do Vaticano e tudo mais, os papas, né, como figuras públicas, é muito entranhado, né, faz parte da rotina das pessoas, né. Sim. E aí eu fiquei pensando nisso, né, porque ela puxa essa temática religiosa também, né, então ela tem um filme pra TV que o nome é Jesus, Meu Irmão, que é de 65. E aí eu procurei, eu não achei sinopse desse filme, mas eu imagino que por esse título deve ser o Jesus, né? Não deve ser outro Jesus, né? E o primeiro filme dela pro cinema também, que estreou no Festival de Veneza, foi o Galileu, de 68, que Galileu não é uma figura religiosa, né? Mas que ela fala muito da relação dele com a igreja, né? Então, assim, na minha percepção, esse sendo o primeiro filme dela de cinema, os anteriores dela eram filmes de TV, é interessante porque ele pega esse tema que dá pra ver que é um tema que ela se afeiçoa pelo resto da filmografia dela, que é o autoritarismo, né? Ele ainda tem uma linguagem que é bem televisiva, é um filme ali muito diálogo, tipo, os personagens conversando naqueles ambientes suntuosos, né, e tudo mais, é muita discussão filosófica. E trata, né, de como Galileu passou a vida dele negociando os limites do avanço das pesquisas científicas dele com a igreja, de uma forma que mostra até o contemporâneo dele, o Giordano Bruno, foi queimado vivo, né, porque desagradou a igreja nesse aspecto científico, vamos dizer assim, né, e ele não, ele conseguiu, com ideias muito próximas ao Giordano Bruno, não ser condenado à fogueira, mas viveu em prisão domiciliar no fim da vida. Foi considerado ainda assim herético no fim da vida, né? Então, é um filme que não tem muito apelo estético, mas como é o primeiro dela de cinema, eu acho que diz bastante sobre o resto da filmografia dela, né? E aí, se a gente for pensar que ela nasceu em 33, ela tinha 12 anos quando acabou a Segunda Guerra, né? E eu imagino, assim, que o contexto do fascismo ali na Itália influenciou muito, né, a vida dela. E aí eu lembrei da Lina Wertmüller, né, que é uma cineasta também italiana, que a gente já fez um programa que é 5 anos mais velha que a Cavani, então ela tinha 17 anos, mais ou menos, já era adolescente quando acabou a guerra. E ela também é uma diretora que é muito politicamente posicionada nos filmes dela, né. E aí, assim, eu vou só fazer um parênteses aqui, que pra quem tá ouvindo a gente, né, já deve ter percebido que a gente não falou sobre qual filme vai ser o programa, né. É porque, na verdade, não vai ser sobre nenhum filme, né?
por justamente nessa questão. A Liliana Cavani é uma diretora muito divisiva nas obras dela, as mais famosas, as mais maduras como cinema, né? A gente teve essa dificuldade com os filmes dela, não só de encontrar, mas também de digerir os filmes dela. Teve filme que eu gostei, a Camila não gostou, teve filme que a Camila gostou e eu não gostei, são filmes difíceis mesmo. E aí a gente resolveu comentar um apanhado geral, né? Aproveitando que a gente viu tudo que dava pra ver, basicamente, né? E eu acho que esse foi um dos programas mais complicados que a gente já produziu, por todas essas dificuldades mencionadas. Foi difícil esse processo, né, Camila? Sim. Esse episódio vai ser bem diferente dos outros. Na verdade, vai lembrar um pouco os primeiros episódios do Feito por Elas, em que a gente tentava dar conta da filmografia de uma cineasta, escolhendo 3 filmes ou mais pra falar. A gente chegava até a falar de mais de 3 filmes, né? E no caso da Liliana Cavani, é pelo fato dela ter filmes bastante controversos, divisores de opiniões. Então a gente achou melhor falar de cada um deles sem chegar a nenhum consenso, porque a obra dela em si mesmo leva a isso. Pois é. Então a gente começa com esses filmes religiosos, né? Os filmes de São Francisco, o Jesus que não deu pra assistir, e esse filme histórico sobre Galileu, que, enfim, ainda tem essa linguagem televisiva, mas é a chegada dela como uma cineasta internacional que foi selecionada ali pro Festival de Veneza e que estabelece a carreira dela, né? E aí a gente chega na trilogia alemã, que eu acho que é o que a gente vai mais focar aqui nessa conversa. E o primeiro filme dessa trilogia alemã, provavelmente é o mais conhecido dos 3, né? É O Porteiro da Noite, que é um filme de 74. É um filme muito difícil, é um filme polêmico. Eu gostei, mas eu também tenho algumas ressalvas, a gente vai comentar aqui. Esse filme já tem aí um elenco internacional, é um filme em língua inglesa. Os filmes anteriores, o Galileu é em italiano, né? E nesse filme a Charlotte Rampling é a protagonista, ela é a Lucia, uma sobrevivente do Holocausto. O motivo para ela ter ido para um campo de concentração é o fato de que ela era filha de um homem comunista. Então, já tem essa coisa de não ser por questões étnico-raciais ou questão de orientação sexual, por exemplo, né? Mas por posicionamento político. A gente sabe, né, que obviamente, né, todas as prisões no nazismo são políticas, né? Mas ela foi presa especificamente pela posição política da família dela. E essa mesma mulher, anos depois, já em 57, né, depois da guerra, ela tá viajando com o marido em Viena e ela reconhece que o porteiro da noite, né, do turno da noite no hotel onde eles estão hospedados, era justamente um figurão nazista do campo de concentração onde ela tava. Então, os nazistas que fugiram, né, da guerra, os nazistas que sobreviveram também e, enfim, a maioria deles adotou novas identidades e obtiveram disfarces para viver vidas em outros lugares, e foi o caso desse figurão, né? E esse filme tu não gostou, né, Camila? Tu gostaria de comentar um pouco sobre por que tu não gostou? Eu detestei. Eu até falei pra você, né, Izzy, que pra mim seria muito desconfortável falar desse filme, porque eu venho, assim, recentemente fazendo várias leituras de relatos de mulheres sobreviventes de guerra ou inspirados nas histórias de mulheres que passaram pela guerra, né, em diferentes contextos, como as mulheres vietnamitas, que tiveram seus corpos violados por soldados estadunidenses, né, como uma sistemática não escrita do Comando Militar dos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã. A Angela Davis fala isso em vários textos dela. E agora uma leitura mais recente chamada Herdeiras do Mar, da Marilyn Brach, que eu recomendo que vocês leiam, assim, que é sobre as mulheres coreanas que foram sequestradas e estupradas por soldados japoneses na Segunda Guerra Mundial. E também um desses motivos lá na frente do livro vai ser isso, né? Uma das personagens é confundida como se fosse uma comunista, a família dela e tudo. Aí mais à frente tem a Guerra da Coreia. Então eu venho muito lendo esses relatos e esses romances inspirados nessas histórias reais, né? E isso vem me atravessando, né? Então são histórias muito duras, realistas, e são tudo que o filme da Liliana Cavani não é, porque para além da questão polêmica da síndrome de Estocolmo, né, em que a vítima se apaixona pelo agressor, o filme, a meu ver, no meu ponto de vista, ele tem uma construção romantizada do que pode ser um estado de exceção na Segunda Guerra Mundial, e aí eu falo mais das imagens que aparecem ali nos flashbacks, né? Aqueles flashbacks do filme são cenas muito breves, mas a forma como elas são construídas, com uma iluminação que é praticamente sem sombra, tudo é muito iluminado,
lado, e a meu ver isso eu acho que estetiza a cena, né, a construção cênica. Coloca aqueles prisioneiros ali como se fossem voyeurs em vários momentos, a posição dos demais prisioneiros ali por trás das camas como se fossem voyeurs daquela cena, e a meu ver, a gente praticamente não consegue ver uma mulher vitimada, assim, no corpo da Lucia, porque não se vê muitos sinais de violência no corpo dela, a não ser aquela ferida no braço, que tem uma cena, né, que ele vai meio que tocar ela sutilmente naquela ferida que ela tem no braço, mas para além disso, a gente não vê muito essa construção ali naqueles flashbacks dela como uma mulher vitimada, e ao mesmo tempo são cenas feitas com um movimento de traveling que coloca o espectador também nesse mesmo lugar de voyeur. Então, assim, eu não gostei da construção dessas cenas. Acho que são construções muito complicadas, porque em alguns momentos é o que os personagens lembram desse passado, e aí pra mim isso justifica, mas em outros momentos não é isso no filme. Então eu não consigo entender muito bem onde ela quer chegar nesse jogo. E além disso, não é pelo fato da Lucia não ser judia, né, que eu acho que é a grande questão aí quando a gente discute o Holocausto, né, os sobreviventes judeus, eu acho que o fato dela não ser judia e serem por outras questões que ela tá ali, eu não acho que ameniza ou alivia a brutalidade ou a atrocidade da questão, né, do nazismo ali. Ela ainda assim é sobrevivente de um campo de concentração. E aí, no contexto de guerra, aqui, a Segunda Guerra Mundial, as mulheres, elas são as mais penalizadas, porque além do trabalho forçado nos campos de concentração, elas são constantemente abusadas, né, pelos relatos que a gente tem. E aí eu vou indicar aqui a leitura do A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, que eu já falei dele no Feito por Elas Indica, que é da Svetlana Alexievich. Não é o foco principal do livro, mas em algum momento ali, pelo final, ela mostra o quanto as mulheres soviéticas, que eram comunistas, né, elas tinham ódio dos alemães, porque eles tinham licença para estuprar, e mais ainda o que se sabe dos relatos é que havia estupros coletivos dessas mulheres, né, algo que pra mim passa muito batido no filme, quando a justificativa é porque ela era comunista, entende? Eu não acho que o fato de ela ser comunista alivie o fato de ela ser sobrevivente, né, do Holocausto. Eu acho que, na verdade, o que a Liliane Cavani tá tentando trazer é justamente a questão política, né, que nem eu falei, todas essas prisões são políticas, obviamente, são escolhas políticas de um partido político, de um governo ali, né, mas, enfim, uma prisão baseada nesse posicionamento político, né? Agora, a questão toda do porquê que o filme é tão divisivo, a questão principal, na verdade, porque são várias, né? É porque quando ela reencontra esse algoz, né? Ela retoma um relacionamento que é um bocado BDSM, né? Então, é bastante dominação, tem bastante sadomasoquismo, enfim. E esse relacionamento já começa nos flashbacks, né? Já começa no campo de concentração, embora, a princípio, de uma maneira não consentida, né? Então, ela foi escolhida pra servir sexualmente a ele, e a partir de um determinado momento, isso passou a ser uma troca, né? E a Liliane Cavani, ela faz uso desses flashbacks pra gente ver esse passado, só que ela não coloca, né, o letreiro, ela não indica o tempo, o espaço, aonde que é, que ano que é. E pra mim isso dá uma embaralhada entre o presente e o passado, né? Claro que nem tudo no cinema é alegoria, eu não gosto de fazer essas leituras que são alegóricas, que os filmes simbolizam coisas, né? Mas pra mim a sensação que fica é que a Lucia, como sobrevivente, ela não consegue deixar de se fascinar pelo nazismo e vira uma situação mal resolvida, né? O porteiro, ele já vive com outro nome, com outra identidade, ele é chamado de Max ali, né? Mas ele também não consegue deixar esse passado pra trás. Então, o que eles fazem é um autoconsumo até a exaustão, presos nisso, presos nessa relação, presos nesse passado, né? E, curiosamente, quem interpreta o Max é o Dirk Bogarde, que eu conheci esse ator no filme O Criado, de 63, que é um filme que eu adorei, assim, ele ganhou um BAFTA de melhor ator britânico por esse filme, e também é um drama que aborda questões de sexualidade com um caráter psicológico muito marcado, né? E pensando que ela se interessa, a Liliana Cavani, né, em comentar o autoritarismo, é interessante que, como italiana, ela se volte tanto pra questão do nazismo, né? E não do fascismo propriamente dito, né? Mas eu acredito que isso seja por ser o nazismo mais comentado, por gerar mais interesse internacional do que o próprio fascismo, né?
pensando que esses filmes já são para um mercado internacional, são com atores gringos e tudo mais, né? E a questão toda é que o filme é um drama psicossexual que trata o trauma do Holocausto em termos de sexualidade, né? E aí é que reside uma parte da polêmica em torno dele. Eu li várias críticas, assim, né, que a questão da intencionalidade dela de erotizar o nazismo, né? Eu não acho que ela trabalhe na chave do erotismo, ela tá retratando ali nudez e tá retratando sexualidade, mas eu não acho que ela erotize propriamente dito. Também não entendo o filme como um romance ou como síndrome de Estocolmo, justamente porque eu vejo esses personagens mais no campo da alegoria do que de pessoas que realmente viveram isso, né? Mas claro, né, que essas personagens, talvez ali na subjetividade construída delas dentro dessa narrativa, entendam talvez esse jogo que é violento como erótico, né? Nessa troca de que às vezes é a Lucia que domina, às vezes é o Max que domina a situação e tem essa coisa dessa troca, né? Tem uma coisa de um roleplay, né? Uma brincadeira de interpretação que tá sempre presente na interação entre os dois. Aí eu vi um texto no Letterboxd que eu gostei bastante sobre esse filme, que a pessoa assina como Screening Notes, não tem um nome pra assinar. E essa pessoa, ela cita o filósofo alemão, o Adorno, né, que escreveu Como Escrever um Poema Depois de Auschwitz. E aí ele fala, né, que o questionamento não quer dizer que não seja mais possível existir poesia depois de Auschwitz, mas a questão é justamente que inevitavelmente vai haver poesia depois de Auschwitz, que as pessoas vão escrever mesmo assim, e que existir poesia depois de Auschwitz é algo bárbaro, né? E aí ele diz que, abre aspas, a tese do Porteiro da Noite não é que não haja amor depois de Auschwitz, mas sim que amar depois de Auschwitz é bárbaro. Nessa mesma lógica, né? Da poesia. E, de novo, eu não acho que o filme seja uma representação de amor, mas dessa relação que nunca consegue ser deixada pra trás, né, que se estabelece durante a Segunda Guerra e o Holocausto, né, e que as pessoas que participam disso não conseguem deixar pra trás. E sendo essa ligação algo bárbaro, né, o filme, no meu entendimento, ele abraça essa barbárie, né? Ele toma esses personagens como um todo de sobreviventes e um todo de algozes que nunca mais vão deixar de estar implicados ali um com o outro, né? Então, é um filme bem difícil, é um filme provocador, é um filme problemático, mas eu acho um filme... Nesse sentido de provocador, eu acho ele interessante ainda, sabe? E, como curiosidade, o clipe da Madonna, né? O Justify My Love foi lançado em 90. É um clipe que é cheio de referências BDSM, bem aquela época que a Madonna tava também explorando essas questões de sexualidade nos shows dela, nos clipes e tudo mais. E entre as referências visuais que estão no clipe, tem uma personagem que veste calça e suspensório sem camisa, com um cap, igual a o que a personagem da Charlotte Rampling veste, né, em um dos flashbacks do filme. E, enfim, eu até tava comentando com a Estê que a gente conseguiria fazer um programa só com as referências de cinema nos clipes da Madonna, né? Mas eu acho que ia funcionar mais em vídeo pra gente poder mostrar essas cenas, né? Porque é impressionante a forma como ela usa também muitas dessas referências visuais. E faz total sentido nessa época em que ela tava trabalhando nas músicas e nos clipes dela com essas questões de sexualidade, mas sempre numa chave de tentar também provocar um pouco o choque. E pensando na fama que esse filme O Porteiro da Noite adquiriu com o passar dos anos, né? Que ela faça uso dessas imagens, mas também aí a gente vê um certo esvaziamento, né, dessa conversa quando o filme vira simplesmente uma imagem icônica de BDSM nazista, como se fosse isso, né, e aí toda a discussão que tá posta ali, ela some, né, vira só uma imagem pela estética. Mas você sabe que eu achei essa cena em específico, eu fiquei pensando muito nessa cena, né, ali do canto em alemão da Lucia. Eu acredito que ela é a única cena no filme que não é um flashback, mas ela é uma interpretação do Max sobre como ele enxerga essa relação entre ele e a Lucia. Porque ela acontece antes de uma conversa que ele tem com a Condessa. Acho que é Greta o nome dela. Ele tem uma conversa com a Condessa, né, que ele fala, assim, a sensação que ele tem, né, os sentimentos que ele tá tendo ali até aquele momento, toda a coisa conflituosa. E aí, lá pelas tantas, ela diz assim, a relação que vocês têm é romântica. E ele diz que, na verdade, é uma história bíblica. Eu não sei se você se lembra, né, mas ela pede pra ele contar essa história, e aí ele se senta e a gente vê essa cena, né? Então é como se fosse, assim, uma contação de histórias e como é que ele interpreta essa relação
relação que ele tem com a Lucia, que na verdade é uma reinterpretação da história bíblica de Salomé, né, que pede a cabeça decapitada do João Batista, né, então assim, a história que a gente sabe de Salomé é isso, ela pede a cabeça decapitada do João Batista, e pro Max, a Lucia é a Salomé, né, mas aquela cena, ela puramente alegórica. Ela começa... O primeiro plano que a gente tem daquela cena é um soldado alemão com uma máscara, né? Ele tá com o rosto pintado de máscara. Tem uma máscara esverdeada, assim. Alguns deles, inclusive, estão vestidos com uma gola frisada, como se fossem clowns. Uhum. Então, é uma cena que, na verdade, é uma narrativa de delírio do Max sobre essa relação. E em nenhum momento a gente vê no filme a versão da Lucia sobre isso, né? Uhum. Então, pode ser que nada disso tenha acontecido e que seja só uma história que ele tá contando ali de como ele enxerga essa relação com a Lucia pra Condessa, né? E até no desfecho, quando volta, né, pra essa conversa que eles estão tendo ali, a Condessa fala, você sempre foi louco e continua sendo, né? Uhum. Então, eu acho aquela cena ali um puro delírio do Max, e nesse sentido eu acho interessante a construção daquela cena, porque a gente sabe que é ele delirando ali sobre o que tá acontecendo, assim. Eu não vejo como uma construção realista. Não, total, faz total sentido isso aí, muito interessante. E aí a gente vai falar sobre o segundo filme dessa trilogia alemã, né, que é o Além do Bem e do Mal, que é um filme de 77, que fala do triângulo amoroso entre os filósofos e escritores, né, o Nietzsche, a Lou Andrea Salomé e o Paul Ré. Curiosamente, essa história também rendeu outro filme recente, que também é dirigido por uma mulher, o filme se chama Lou, de 2016, e foi dirigido pela Cordula Kablitz-Post, e esse filme daí é focado na Lou Andrea Salomé, né, e eu escrevi uma crítica sobre ele na época, eu vou deixar o link dessa crítica no post no nosso site, e eu acho os dois filmes interessantes, são filmes satisfatórios, mas eu sinto que os dois filmes, eles focam exclusivamente no relacionamento entre essas pessoas, e a gente acaba não conhecendo nem a obra deles, e nem as pessoas propriamente ditas, assim, principalmente no filme da Lu, eu fiquei pensando, uma mulher naquela época, que era uma mulher filósofa, uma mulher escritora, uma mulher que tinha um relacionamento com dois homens, os três moravam juntos, né? Eu queria saber tão mais sobre ela e os filmes não me entregam, sabe? Porque o foco é o relacionamento, é a heterodoxia, vamos dizer assim, né? Do que era esse trisal no século XIX, né? Numa sociedade burguesa, enfim, né? E aí eu queria saber se tu gostou do filme. Eu gostei. Tem muitas cenas que eu não gosto, mas no geral, assim, no filme, filme que eu não gostei ou detestei, né? Uhum. Eu não conheço esse outro filme sobre a Lou Salomé, mas nesse da Cavani, a gente não conhece a obra da Lou Salomé também, né? Mas também a gente não conhece a obra do Nietzsche e do Paul Ré, porque ele é isso, é um filme mais focado no comportamento dos três e a relação deles com a sociedade. E aí o que eu achei mais interessante é como a Lou Salomé é retratada no filme como uma mulher que não se submete aos desejos deles, porque ela tem uma relação com eles, mas ela se sente à vontade pra saber criar a distância necessária entre eles, né? Então, isso eu achei muito legal. Eu gosto muito daquela cena do quarto, em que o Paul e o Nietzsche estão bêbados, muito bêbados, e eles começam a falar um monte de besteira e fazer um monte de besteira, e lá pelas tantas ela diz, seus intelectuais, e ela vai embora. E aí ela volta com outro cara, e expulsa os dois. Eu adorei isso, sabe? E aí, no fim das contas, os dois morrem enlouquecidos e ela continua viva e plena. Então eu achei muito interessante isso, sabe? Toda a construção da personagem, como o filme vai conduzindo até esse desfecho, eu achei muito legal. Eu gostei também desse filme e, que nem eu falei, né? Eu gostaria de saber mais sobre a personagem. Eu acho que até agora nenhum filme me entregou ela, mas saber da existência dela é muito interessante, né? E como eu já conhecia ela do outro filme, eu fico com a sensação que talvez o Paul Ré é que seja a figura mais desprestigiada do trio, porque Nietzsche todo mundo conhece, né? Aí a Lou já tem cinebiografia sobre ela, especificamente. O Paul Ré é alguém que a gente não fica conhecendo mesmo, né? Mas realmente eu gostei, assim. E aí eu tava ouvindo essa semana, por coincidência, o Chutando a Escada, o episódio 231, Saúde Mental, Depressão e Capitalismo. E aí, na discussão do programa, e aí o convidado, ele menciona, inclusive, essa questão da loucura pensando nisso,
Nietzsche, né? Porque ele fala que o Nietzsche foi o exemplo da loucura moderna, tipo, o exemplo marcante da loucura moderna, porque foi esse grande filósofo, escritor, todo mundo conhece, lido até hoje e tudo mais. E aí o filme ali mostra que ele termina em um sanatório, né? E o filme mostra que essa loucura que o acometeu foi em virtude de doença venérea também, né? Então, o interessante talvez seja que hoje a gente não pense mais nessas doenças venéreas como fontes de perturbações aí, né? Loucura e tudo mais, né? Mas o quanto que isso afetou tanta gente, né? Enfim, eu acho curioso, porque é algo que não... meio que a gente não fala mais hoje em dia, né? Sífilis, essas coisas. Enfim, como um retrato de um filme de época mesmo, um drama de época, eu achei um filme bastante satisfatório. Eu gostei do filme. Sim. E pra fechar essa trilogia, a gente tem o Berlin Affair, que também se passa em Berlim, né? Então, se passa em 1938 e a protagonista é a Louise, que é a esposa de um diplomata nazista, então ela também é nazista, enfim, eles vivem nesse meio nazista, e ela se envolve em um romance com a Mitsuko, que é a filha do embaixador japonês na Alemanha. E aí esse romance entre as duas é um problemão, né? O marido dela fica sabendo e tem toda uma preocupação, porque se a sociedade como um todo, aquela sociedade militarizada e nazista que é a que eles frequentam, ficasse sabendo, isso seria um escândalo, né? Prejudicaria a carreira dele de diplomata e tudo mais. E também é uma relação, assim como a do Porteiro da Noite, que é marcada por uma dinâmica de dominação. Então também tem pitadas de BDSM ali, né? Na forma como essa relação se desdobra. E aí, de novo, aqui a gente tem essa questão da sexualidade que tá entrelaçada com o autoritarismo, né? Dessa vez com a presença de parte do eixo, né? Se a gente for pensar ali que envolve a política alemã e envolve também a política japonesa, são diplomatas e tudo mais, né? Mas claro que até por se passar em Berlim, o que predomina é a questão do nazismo, né? Nesse caso, tu gostou mais do filme do que eu, já vou adiantando, Sim. Né? Eu achei que a personagem japonesa foi exotizada e erotizada também, dentro daquele clichê racista da Dragon Lady, que o tempo inteiro as personagens ficam falando, nossa, a pele de porcelana dela, a forma como ela se porta, como ela anda, como ela se veste, naquele ideal de delicadeza asiática que se cria ao mesmo tempo que colocam ela como essa personagem que na cama é manipuladora, dominadora e tudo mais. Então, bem aquele clichê da Dragon Lady, que é um clichê racista, né? E o romance entre as duas, eu achei um dos retratos, assim, de relação sáfica mais visualmente, esteticamente... e eu diria até psicologicamente nessa questão da construção das personagens feia que eu já vi, assim. Então, pra uma diretora que aborda tanto sexualidade, é até curioso que a Liane Cavani, ela não faz muitas cenas de sexo bonitas, né? Então, se for reparar, todos esses filmes têm cenas de sexo, a maior parte dessas cenas é as pessoas completamente vestidas, não tem intimidade, é um negócio afoito, já sai metendo as coisas ali, né? E talvez isso seja proposital, porque isso, de certa forma, mostra a desconexão que as personagens dela têm entre elas. No caso aqui do Berlin Affair, muitas vezes até existe a nudez, o contato da pele, mas parece que as atrizes não querem se tocar. Nem os beijos na boca, eles são beijos na boca, se a gente reparar, as atrizes só ficam abrindo e fechando a boca perto uma da outra, mas não tem contato. A boca com a pele não toca também, existe uma simulação de uma boca contra a pele que nunca chega a acontecer. Eu acho que é uma questão, talvez, do quanto que as atrizes queriam se colocar nessas cenas, mas o resultado final é esteticamente feio, assim, na minha percepção, assim, nos outros filmes também as cenas de sexo delas são feias, mas eu acho que prejudica um pouco, especialmente se a gente for pensar que nesse filme as cenas de sexo, elas seguem umas às outras, né, tem um determinado momento em que é uma atrás da outra, assim, e todas nessa coreografia não muito agradável, assim, enfim, mas vamos lá, assim, eu realmente não gostei dessa exotização e nem da forma como o erotismo é trabalhado. Eu acho, inclusive, que é a mesma estrutura de relacionar o erotismo com o autoritarismo que aparece no Porteiro da Noite, só que nesse caso questionada um pouco pela personagem da Louise, porque embora ela seja nazista, ela é afetada pelas políticas de repressão sexual do governo, né? Então ela abre esse parênteses, apesar
apesar de nazista, eu não gosto da forma como as pessoas LGBT são tratadas nesse sistema. Então tem essa questão. E aí eu queria te perguntar também, já que tu gostou desse filme, então a gente faz esse balanço, né? Sim. Que tu comentasse um pouco dele. Então, eu concordo com você que existe muito exaustismo na representação da Mitsuko. Foi uma coisa que me incomodou também, porque, enfim, ela entra na mesma construção de clichê, né, de uma personagem que é oriental sendo construída ali pelo olhar europeu, e eu concordo com você. E não é só uma questão da representação da Mitsuko, mas toda a cena que é construída ali, no próprio ambiente onde ela morava, assim, que realmente tem muito disso. E nesse sentido eu concordo. Mas ainda assim, eu acho que o filme ele traz detalhes politicamente mais fortes do que O Porteiro da Noite, né? Por ser uma construção que se dá ali entre personagens e que esse desejo se dá entre iguais. O trisal ali é entre pessoas de países que formavam a Aliança do Eixo durante a Segunda Guerra. Ou seja, a Alemanha, né, que são representados pela Louise e o Heinz, e o Japão na figura da Mitsuko. E aí, mais do que o desejo entre os três, na verdade, o que eu acho bem interessante é como esse desejo desestabiliza o padrão da vida germânica que a Louise tinha, né? A Louise, ela deixa de seguir a vida higiênica da linha do partido, que era recomendada pelas revistas germânicas para mulheres, e tem, inclusive, ali na introdução a gente vê, né, ela indo para esses campeonatos de tênis, porque o marido dela tinha uma relação com a diretoria desses campeonatos de tênis, né? Então, assim, aí ela deixa de ir para esses campeonatos de tênis, e que todo mundo tá ali vestido de branco, né? Se tem uma coisa asséptica ali da vida germânica nazista, né? Ela deixa de frequentar os cursos da academia e ela acaba por assumir a bissexualidade, que era algo proibido. E aí, nesse sentido, eu acho que ela enfrenta o primo dela, que é chefe da polícia em Berlim. Tem uma cena muito boa em que ela fala pra esse primo: primeiro você censura a universidade, depois o alto escalão do exército. Até naquela cena lá que ela vai falar do artigo, né? Acho que é o 175 e tal. E mais à frente a gente vê uma conversa entre ela e o Heinz, em que ela também começa a dizer, mas existem muitas contradições dentro do partido que você assume também, quando ela passa a ser questionada pelo Heinz sobre essa relação que ela tem ali com a Mitsuko. Então eu acho que existe sim um enfrentamento da Louise com relação a isso, né? Mas dentro, claro, né? Dentro desses limites em que as pessoas estavam sendo censuradas. O professor, inclusive, da própria universidade dela estava sendo censurado e perseguido, né? E aí, mais à frente, a gente vê uma conversa entre o Heinz e o primo da Louise em que ele fala sobre as consequências diplomáticas que podem existir se descobrirem do caso entre a Louise e a Mitsuko, e o Heinz fala assim, né, que poderiam pensar que é um golpe dos russos para atrapalhar as relações entre a Alemanha e Japão. Então eu acho muito curioso, assim, como o filme ele vai trazendo esses detalhes, né, ele mostra muito bem o que era a paranoia da época, né, assim, política, e aí nesse sentido eu acho o filme interessante, para além da questão que eu acho também, né, assim, cenicamente a construção das cenas de sexo são feias, mas ao mesmo tempo eu gosto da iluminação. Eu acho a iluminação muito boa, vou até falar um pouco do fotógrafo mais à frente. Acho o desfecho interessante, assim, porque a Louise, ela guarda o original do novo livro do professor, né, que estava sendo perseguido, censurado, e acaba sendo levado ali pela polícia berlinense, né, ela fica com esse original, né, e dá a entender que ela vai fazer alguma coisa com isso, não se sabe também, né, porque fica em aberto. E eu acho que o filme tem muita complexidade nesses detalhes, né. E aí, no sentido de que a realização é bonita, porque eu acho a fotografia bonita, sabe, eu acho os movimentos de câmera bonitos e eu acho a iluminação bonita, né? O fotógrafo do filme é o Dante Spinelli, que também faz a fotografia de outros filmes bem conhecidos, como O Último dos Moicanos, Fogo Contra Fogo, Los Angeles Cidade Proibida. E ali na Berlim à Fé eu vejo luz e sombra, que é uma coisa que eu não vejo no Porteiro da Noite. Naquelas cenas lá do Festival, tá tudo muito iluminado, e eu acho horroroso aquelas cenas todas muito feias. E aí eu vejo que as cenas do Berlim à Fé tem muita luz e sombra. Há uma música tema bem marcante, né, em várias cenas. E os enquadramentos e os movimentos de câmera são melhores, né. Mas eu concordo com você que cenicamente é isso. Os corpos parece que eles estão desconfortáveis, né. Os corpos das atrizes estão muito desconfortáveis naquelas cenas, assim. Mas a iluminação eu achei bem bonita. Sim, sim. Eu fico com a sensação, talvez, que as atrizes não queriam participar das cenas em alguma medida, sabe? Que elas colocaram limites do que poderia aparecer em cena nessas interações. Mas... E também, né, o que tu falou da estética, da fotografia e tudo, que mesmo esses filmes
filmes que são de maior alcance internacional, com elenco internacional da Liliane Cavani, a estética do filme, ela ainda remete um pouco ao filme feito pra TV da época, né? Talvez esse seja o que mais se destaque, né? E também tem uma cenografia mais elaborada, né? Mas os filmes dela não são tão elaborados visualmente, né? E tu mencionasse ali o parágrafo 175, né? Eu queria indicar o documentário que tem justamente esse nome, parágrafo 175, que é do ano 2000. Na época eu assisti esse filme, a época que eu vi, eu assisti no YouTube, se eu não me engano, mas eu procurei agora e ele não tá mais. Então, eu não sei aonde ele estaria disponível, mas se você que tá ouvindo conseguir encontrar, vale muito a pena. Ele é dirigido pelo Rob Epstein e pelo Jeffrey Friedman, que é a dupla de diretores daquele documentário também, o Celluloid Closet, super importante sobre a presença LGBT no cinema estadunidense. E nesse filme, parágrafo 175, eles coletam relatos de sobreviventes do Holocausto que foram presos especificamente em virtude dessa lei, né, que é citado no Berlin Affair, que é uma lei que foi promulgada no século XIX na Alemanha, mas que era aquelas leis que ficavam lá, né, e que só passou a ser aplicada mesmo pelos nazistas. Então, visava basicamente coibir a existência de pessoas LGBT, né? Berlim se estabeleceu ali na década de 20 como uma espécie de paraíso LGBT da Europa, né? E a partir de 33, o Hitler começou a repressão, né? Então, começou a fechar os estabelecimentos que eram voltados para o público LGBT, bares, cabarés, tudo mais, né? Fechou os institutos de pesquisa, né? Sobre sexualidade, porque a Alemanha estava na linha de frente dessas pesquisas sobre gênero e sobre sexualidade, aí também pensando até as questões de transgeneridade, né? Que se a gente, para quem assistiu Garota Dinamarquesa, né? As pessoas, não só as pessoas lésbicas, gays, bissexuais, mas também as pessoas trans buscavam Berlim, né? E claro, né, queimou-se, né, muitos livros que abordavam essas temáticas, né, e aí começaram as prisões e as mortes, obviamente, e nesse caso, especialmente de homens gays e de mulheres trans, né, que tinham que usar na roupa a identificação de um triângulo rosa. Então, se as pessoas judias usavam aquela estrela amarela, os homens gays e as mulheres trans usavam esse triângulo rosa. E hoje o triângulo rosa ele foi reapropriado pelo movimento LGBT como um dos símbolos do movimento, né? E a gente já comentou, né, no nosso programa sobre a Leni Riefenstahl, né, que é a cineasta que era responsável pela propaganda do Terceiro Reich, como essa coisa do pânico moral era importante para a manutenção da ideologia, né? Então, fica a dica desse documentário, é um documentário bastante interessante, até porque quando se fala em Holocausto se pensa muito nas questões étnico-raciais de judeus, os povos ciganos e tudo mais, e também nos políticos, né, nos comunistas que foram presos, mas muitas vezes não se menciona também a questão da sexualidade, que era considerado um problema pro Terceiro Reich. E aliás, eu recentemente também falei no Feito por Elas Indica, que é o nosso programa extra de indicações para madrinhas e madrinhos, sobre o Cabaré, né, que é um musical com a Liza Minnelli, que se passa justamente nessa época, e é outra dica, que é um filme que eu acho sensacional, né? Não só como musical, mas também pra pensar essas dinâmicas de poder e a relação do Reich com sexualidade e tudo mais. Esse é muito bom, maravilhoso, Cabaré. É um dos meus musicais preferidos da vida. E aí, pensando nessa efervescência dessas questões de gênero, de sexualidade que estavam rolando em Berlim na década de 20 e de 30, eu vou até propor aqui da gente fazer um programa sobre o Senhoritas em Uniforme, em Uniformes, na verdade, que é um filme alemão de 31, então ele tá completando 90 anos agora em 2021, né? E ele é considerado o primeiro filme da história a centrar, né, a trama no romance entre duas mulheres. Foi um sucesso na época. E então vou propor. O que tu acha, Camila? Vamos fazer ainda dá pra fazer esse ano? Eu espero que dê, né? É uma boa pauta. Eu ainda não vi o filme, mas eu sei que ele tá completo no YouTube, com legendas em português, então fica mais fácil de localizar do que os filmes da Cavani, né? Então vamos lá. Ai, bem mais.
Não, então beleza, vamos ver se a gente consegue encaixar ainda esse ano pra aproveitar o aniversário do filme aí. E, assim, pensando agora nessa trilogia e nessa filmografia internacional, acho que também vale a pena a gente comentar a questão das dublagens, né? Porque, pelo que eu li, a Liliana Cavani não dominava exatamente a língua inglesa. E esses filmes, os elencos são com pessoas de vários lugares. Então, esses filmes são todos redublados em italiano. O Berlim Affair fica muito claro isso, que os atores e as atrizes filmaram com os diálogos em inglês e depois foram redublados em italiano. E se considera que o filme original, a versão da diretora mesmo, o corte verdadeiro, entre aspas, tipo, o corte de lançamento do filme é a versão em italiano, dublada, que tem 20, 30 minutos a mais do que a versão estadunidense com o áudio original em inglês, por exemplo. Então acho que é interessante a gente pensar esses processos de produção internacional também, né? Sim, sim. Foi um processo, assim, que eu fiquei me perguntando, assim, por que esses filmes todos, né, internacionais, filmados originalmente numa outra língua, eles chegam pra nós, assim, com essa dublagem em italiano, né? Mas não sabia desses processos todos, né? Eu sei que era uma coisa muito comum nos anos 60 e 70, e foi interessante saber, né, como esses filmes chegam dublados aqui. Pois é, eu acho que nessa época não só a gente tinha os western spaghetti, mas também muita produção de filme mesmo estadunidense, filmes de menor orçamento eram realizadas na Itália. Talvez os custos de produção fossem mais baixos e compensasse, né? E aí eu tava até comentando contigo em off, né, Camila, que eu tava vendo de um filme com Charlton Heston, uma ficção científica menos conhecida, The Last Man on Earth, eu acho que o título em português é exatamente esse, O Último Homem na Terra. E é um filme dessa época, e aí quando tu olha no IMDb, tá lá acreditado o diretor do filme em língua inglesa e o diretor do filme em língua italiana, porque eles já filmavam o filme nos dois idiomas ao mesmo tempo, né? Sim, sim. Economia de produção. Uhum, sim. E bom, além desses filmes que a gente já mencionou, a Liliana Cavani ainda tem pelo menos mais um filme que se passa na Alemanha nazista, que é o A Pele, que é um filme de 81, mas a gente não conseguiu encontrar esse filme. E dos filmes mais conhecidos dela, ela também tem uma adaptação do Ripley, que é o Retorno do Talentoso Ripley, um filme de 2002 com o John Malkovich como protagonista. E esse eu acabei não assistindo, porque eu já vou sugerir, esse programa é sugestão de pautas também, né? Eu já vou sugerir também mais essa pauta daí pro ano que vem, que é a gente fazer a leitura do livro Talentoso Ripley da Patricia Highsmith, que tem já 3 versões pro cinema, né? Esse da Cavani, de 2004, né, que é o mais recente, tem o Amigo Americano de 77 do Wim Wenders e o Talentoso Ripley de 99 do Anthony Minghella. Só não vi ainda o da Cavani mesmo, eu amo o de 99. E ano que vem vai ter também uma minissérie com o Andrew Scott no papel do Ripley, né? O padre da Fleabag, né? Pra quem não tá ligando. Sim, sim. Inclusive, quando eu tava em Roma, estavam filmando ele na Cinecittà, quando eu visitei os estúdios. Que privilégio! Então, eu não pude entrar nos estúdios porque tava fechado pra filmagem do Ripley. Eu fiquei, gente, o Andrew Scott tá aí, tão perto, tão longe. Sim. Mas acho que pode ser uma boa desculpa até. Eu não sei em que momento exatamente vai ser lançada essa minissérie, mas a gente pode fazer aí um programa com as 4 adaptações, se for o caso até. Eita! Vai ser um desafio gigantesco, porque tem um livro, tem todas essas adaptações, né? Mas vamos nessa. Até ano que vem a gente lê o livro. Exatamente. Mas é isso, então. Liliana Cavani, basicamente era isso que a gente queria comentar sobre a filmografia dela, fazendo esse apanhado geral. Então vamos dizer assim, filmes religiosos e filmes de nazismo, né? Controversos, né? Que ninguém tem uma opinião igual sobre eles. E eu recomendaria, pra gente fechar realmente, pra quem tem uma curiosidade, já que a gente não foi exatamente muito útil em afunilar essa filmografia pra quem tá nos ouvindo, né? Mas eu recomendaria pra quem quer conhecer esses filmes dela, realmente começar pela trilogia da Alemanha, porque eu acho que representa bem essa visão estética, política, principalmente política, a relação que ela tem muito marcada nessas obras dela entre sexualidade e autoritarismo, que eu acho que é isso um dos aspectos
aspectos que são mais recorrentes, né, nesses filmes. Pensando aí que ela tá abordando o nazismo provavelmente por causa desse público internacional, porque o nazismo é mais conhecido do grande público do que o próprio fascismo que ela pegou na Itália, né, durante a infância dela. Mas eu acho que é o mais interessante. E é isso, é uma filmografia que é difícil, tanto de encontrar quanto de digerir quando a gente assiste. Divisiva, né, complexa e polêmica, vamos dizer assim. É provável que nem todo mundo goste de tudo, a gente não gostou de tudo, né, como ficou bem claro. Mas eu acho que é interessante conhecer mais uma cineasta. Eu acho que dialoga bastante, como eu mencionei lá no início, com a própria Lina Wertmüller, né? Talvez um pouco mais velha Lina Wertmüller, que costuma trazer a política nos filmes dela, mas sob outro viés, né? Ao invés da crítica ao autoritarismo, ela traz a visão das políticas de esquerda. Então ela traz o lado positivo, vamos dizer assim, né? A crítica ao sistema, mas posicionado com esse viés das políticas de esquerda. Então, mas é fácil perceber como essa geração foi marcada, né? Por essa presença do fascismo e aí por esse viés de esquerda que transparece em alguma medida nas obras, embora da Liliana Cavani seja mais difícil de a gente ler o preto no branco. Ela tem uma complexidade que dificulta essa leitura mesmo. E aí fica com vocês, caros ouvintes, decidirem se vocês gostam ou não do cinema da Liliana Cavani. Bom, a gente termina por aqui e já avisamos que todas as referências que a gente falou ao longo do programa estão com links no post. Você também pode mandar comentários sobre esse programa que teve, né, uma cineasta muito controversa. Você pode comentar sobre esse episódio conosco, assim, pelo e-mail contato@feitoporelas.com.br ou pelo nosso site feitoporelas.com.br. Deixe também sua avaliação no Apple Podcasts ou no aplicativo da sua preferência. E além do site e do feed, os programas estão disponíveis em todas as plataformas e aplicativos de podcasts. E também estamos no YouTube. Siga a gente nas nossas redes sociais. A gente tem o Twitter, o Instagram, o Facebook e o Letterboxd. É só procurar por Feito por Elas. Temos também o nosso grupo no Telegram, que é conhecido como o melhor lugar na internet. O link para entrar no nosso grupo do Telegram também vai ficar lá na postagem. E todos os dias nós conversamos sobre cinema, claro, bichinhos de estimação, plantas, política, enfim, livros, o que mais dá na telha, né? É um grupo maravilhoso e muito diversificado. E o nosso próximo programa vai ser sobre Knives and Skin, dirigido pela Jennifer Reeder, que tá disponível na MUBI. Então já pode ir assistindo, porque a gente agora vai começar o nosso mês do horror, né? Sempre tão aguardado. Isso. Nosso mês temático, Halloween. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Beijo grande, pessoal. Até a próxima. Pesquisa, pauta e o roteiro são de Isabel Wittmann e Camila Vieira. Produção é de Isabel Wittmann. A edição é da Domênica Mendes. A arte da capa é feita pela Amanda Menezes. A vinheta de abertura é composta pelo Felipe Aires. E a locução da vinheta é da Débora Garcia.